A cada 15 dias tem um evento aqui no Arco do Machado, aos sábados. E todas as quintas-feiras, a partir das 5h30 até umas 10, vai até meia-noite, também tem evento aqui, né, de board game. São jogos, tá? Que começaram a surgir de 95, começaram a crescer, na verdade, de 95 para cá, tá? E eles envolvem muito mais estratégia, tá, do que sorte. Você lembra de War? Você lembra de Banco Imobiliário? E você lembra de Jogo da Vida? Tirando o War, porque o War ainda é um pouco mais evoluído, mas você concordaria comigo dizendo que Jogo da Vida e Banco Imobiliário é simplesmente um jogo de você joga seu dado, move o seu peão, lê o que tá faz o que está escrito na casinha e depois mais nada. Você não tem uma estratégia. Você não pode blefar dizendo que você não tem dinheiro, mas na verdade você tem dinheiro escondido no banco. Você não pode negociar com o banco uma saída da cadeia, por exemplo. Você teria que negociar com outros jogadores. Então, esses jogos de tabuleiro de nova geração, eles trazem mais possibilidades táticas. Tem basicamente dois estilos de jogos assim modernos. São o estilo europeu, que começou mais na Alemanha, e o estilo americano, que é mais aquela coisa de jogar dado, de batalhas e de matar os outros. Os jogos alemães não, os jogos alemães ou europeus, de um modo geral, você tem que construir coisas, negociação, outro tipo de interação, né? Uma interação menos destrutiva, vamos dizer assim. Esse é um jogo que foi lançado há pouco tempo, ele se chama Epic Spell Wars of the Battle Wizards. Se você passar por cima da capa, você vai ver algumas referências à cultura pop, como por exemplo o Príncipe Louro, você vai ter o Mago vestido de preto, você tem um gênio da lâmpada aqui atrás, um dragão. São referências do mundo de fantasia que você sempre vai achar recorrente por aí. Eu convidaria qualquer pessoa para jogar, principalmente leitores da antiga revista Mad, porque o traço das cartas lembra muito. Aquele ali é o The Golden Compass, né, que em português a Bússola Dourada, né, baseado no livro do Philip Pullman. E ele segue a jornada do personagem principal, né, que é a menina, a Lyra. E os jogadores vão acompanhando ela, ganhando experiência ali, resolvendo encontros. Tendo lido o livro, você reconhece os personagens, eu acho que se diverte um pouquinho mais. É interessante uma coisa desses jogos, assim, semelhante à literatura, é que também tem os autores e o pessoal que gosta, que está no hobby, conhece os autores, às vezes compra o jogo um pouco baseado no autor também. Da mesma maneira que você consegue reconhecer um autor americano de um autor europeu pelas nuances e pela maneira que ele escreve, você consegue reconhecer um jogo americano de um jogo europeu porque eles têm uma base, um cerne parecido. Hoje eu só trouxe o Ameritrash. Eu trouxe um jogo, claro, esse aqui chamado Conquest of Planet Earth, Conquista do Planeta Terra. É jogo de invasão espacial. Nós somos alienígenas, né? E tá uma bagunça que eu trouxe agora. Então esses jogos, tem até trilha sonora. Claro que isso aqui é só jogado em casa. Então cada um escolhe uma raça alienígena, né? E aqui tem os pontos do planeta Terra que você vai descobrindo, são localizações dos Estados Unidos. Isso aqui é um jogo baseado nos filmes da década de 50, aqueles B, né? Nos anos 50 você tinha aqueles livros pulp, que eram pequenos coletâneas de contos, que você tinha toda uma temática, aventura. Indiana Jones, ele veio desses livros pulp dos anos 40, anos 50, e você tinha, além da parte de aventura de arqueologia e civilizações antigas, você tinha os cenários de contato extraterrestre dos anos 50 também. E esse jogo aqui, ele se baseia nesse ramo, né, por assim dizer. O tema do jogo importa muito para ver se o jogador vai querer jogar ou não. Então, normalmente, hoje em dia, como é que é feito isso? Ou a gente pega um tema
que seja da cultura popular, como uma série, um livro, ou alguma coisa assim, ou então pega um tema cultural. Normalmente os jogos europeus são mais temas culturais deles, que é gerenciamento de cidades, de castelo, guerra e tudo mais. Esse jogo aqui, ele é da Hydra Games, que é uma empresa brasileira, o nome dele é Aero. Ele é são 4 jogos temáticos, cada um de um elemento diferente. Tem o jogo do fogo, da água, da terra e do ar. Eles são jogos abstratos e jogos pequenos, rápidos. Aqui eles costumam dividir entre os heavy gamers e os light gamers. Os heavy gamers são aqueles que gostam de jogos assim, que geralmente são jogos mais longos, mais complexos. Os light gamers geralmente são jogos mais curtos, mais simples. O jogo abstrato é aquele que o tema não é tão importante assim. A parte de tema ela é menor. E, por exemplo, você não está jogando com pessoas, com recursos e tudo mais. Você está jogando a pecinha para encaixar ali. Por exemplo, Dama. Dama é um jogo muito abstrato, diferente do xadrez. O xadrez, cada peça tem uma história, quem é aquela peça. Se você gosta de história antiga, você tem um monte de jogos que cabem em história antiga. Moderna também. Você não quer saber de história, você gosta de fantasia? Tem. Eu acho que é difícil você me dizer até gangster, conto de gangster estilo Poderoso Chefão do Mario Puzo, você tem um monte, Scarface. Então, assim, é difícil você chegar e você me disser, especialmente aqui do pessoal que conhece, é difícil você me dizer um gênero de literatura ou histórico que você não tem alguma coisa no meio. A gente criou um blog chamado Desbussolados, porque a partir do momento que você começa a jogar muito, você cria uma necessidade de não só jogar, mas falar sobre aquilo e compartilhar com as outras pessoas. E aí, aos poucos, ele foi crescendo. Primeiro a gente só relatava as jogatinas, aí as pessoas começam a pedir regra de jogo, aí você começa a traduzir as regras, disponibilizar notícias que saem sobre os jogos, lançamentos, e aí a comunidade vai crescendo, né? Isso só colabora com o aumento do hobby. O negócio é o seguinte, os eventos quando tinham no Rio, o maior deles, em São Paulo, era chamado Festa do Peão de Tabuleiro. Beleza. Aqui no Rio, peão de tabuleiro pega um pouco mal, né? Afinal de contas, não tem rodeio. O negócio lá negócio da gente é praia, funk, essas coisas, samba, essas coisas todas. Então, a gente botou o nome de que ser Castelo das Peças, né? O negócio ser pra bombar mesmo, né? Estamos no Rio de Janeiro, é castelo, meu irmão. Não tem essa, não.